temas que são básicos para a nossa vida cristã. É a partir de certas coisas que a nossa vida espiritual começam a acontecer. E depois nós temos que permanecer nelas, não é? Então, nós precisamos entender a questão da necessidade de nos arrependermos. Precisamos entender da necessidade de confessarmos pecados. Precisamos entender a necessidade de permanecermos na palavra do Senhor, de lermos a palavra e permanecermos na leitura e na prática da palavra. Precisamos entender a respeito da necessidade que nós temos de orar, de termos vida de oração, tempo de oração, confiança na oração, oração que nos traga resultados. Sim. Exercitar a fé na oração. Então, tem vários temas, irmãos, que são básicos na nossa vida cristã. E tem um que eu quero estudar com os irmãos, que é a questão do novo nascimento e da entrada do Espírito Santo na nossa vida. Esse é um ponto, junto com todos esses que eu citei, e ainda há outros, que são alicerces para a nossa vida no Senhor. E esses fundamentos, eles têm que estar bem lançados no nosso coração, na nossa compreensão, e estarmos determinados a vivermos sobre eles, como um fundamento mesmo. Edificar uma vida sobre esses fundamentos. E um item desses fundamentais, desses que são alicerces, fundamentos, é a questão do novo nascimento. Então vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 3. O Evangelho de João é um evangelho especial. Dos 4 evangelhos, ele difere dos outros 3. Os outros 3 seguem uma linha de narrativa que eles têm semelhanças entre eles. Mas o Evangelho de João, ele não é parecido com os 3 primeiros. Então nós temos primeiro Mateus e depois Marcos. Esses 2 têm muita semelhança. Mateus tem 28 capítulos e Marcos é mais reduzido, tem 16. E basicamente os fatos que estão no Evangelho de Marcos estão também no Evangelho de Mateus, com algumas ênfases diferentes, mas eles são bastante parecidos. O de Lucas, ele difere um pouco por conta de algumas parábolas e alguns feitos de Jesus que não constam nos 2 primeiros evangelhos, Mateus e Marcos. Então eles têm alguma diferença de Lucas. E Lucas faz uma abordagem também muito interessante, mas com bastante semelhança com o de Mateus e o de Marcos. Mas o de João, ele é bem diferente. O que nós temos em João, nós não temos, na maior parte dos assuntos, não temos em Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque quando João teve a oportunidade de escrever o seu evangelho, ele foi em fatos que ainda eram muito importantes de serem conhecidos e que não tinham sido ainda tratados nos 3 primeiros evangelhos. Então os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos não muito distante um dos outros. Se nós considerarmos os anos em que eles foram escritos, foi entre mais ou menos os anos 50 a 65.
esses 3 evangelhos. O de João, ao que parece, ele foi escrito em torno do ano 90, bem depois. Então, quando João tem a oportunidade de escrever, muitas coisas tinham acontecido na igreja nesse período. A perseguição, ela começou em torno do ano 65, 67 depois de Cristo, a perseguição. Paulo e Pedro foram martirizados num tempo muito próximo um do outro, em torno do ano 67. E os escritos do Novo Testamento, eles, com exceção dos de João, eles cessam nesse tempo. Então, os livros que nós temos no Novo Testamento, eles foram escritos ali, mais ou menos entre o ano 50 e 65, 66. Aí nós temos um intervalo até o ano 90. E quando João tem a oportunidade de escrever, então ele escreve as suas epístolas, que são 3, escreve o livro de Apocalipse, que o Senhor mandou ele escrever a partir de uma visão que ele teve, quando ele estava prisioneiro por causa do Evangelho, na ilha de Patmos, e ele escreveu também o seu Evangelho. Então, esses escritos de João foram o fechamento da Bíblia, fechamento do Novo Testamento. E quando ele vem e escreve, ele fala de assuntos importantes que ainda não estavam muito esclarecidos entre os irmãos. Então ele se aproveita do tempo que se passou, desde a morte dos outros apóstolos, e considera o que era deficiência na igreja. Então, haviam situações na igreja que aconteciam e que precisava de mais visão celestial para resolver aquelas questões. Então, João foi movido a escrever a respeito de assuntos que não estavam ainda suficientemente esclarecidos. Então, no Evangelho de João, nós temos bastante diferença dos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E um dos assuntos que João se preocupa em escrever é sobre o Espírito. O Espírito Santo. Nos 3 primeiros Evangelhos, nós temos muita coisa sobre o ministério de Jesus na terra. E aqui no Evangelho de João, ele procura enfatizar palavras de Jesus durante o seu ministério terreno, que diziam a respeito do Espírito Santo que ele nos deixaria. Então, há várias passagens que João selecionou das palavras de Jesus, em que Jesus falou sobre o Espírito Santo que nos seria deixado. Os 3 primeiros evangelhos não deram ênfase a essas palavras de Jesus. E aqui, no capítulo 3, nós vemos Jesus falando com um homem chamado Nicodemos. No capítulo 4, nós vemos Jesus falando com uma mulher. E a ênfase na conversa com esse homem, Nicodemos, e a ênfase na conversa com a mulher é o Espírito Santo. E depois, em outras passagens, a menção forte também do Espírito Santo. E por fim, no longo discurso que ele faz na última noite que ele teve com os discípulos, João se detém ali nas coisas que o Senhor falou lá no cenáculo, no local da última ceia. E João escreve longamente. Ele começa no capítulo 13 para falar daquela noite e fala de coisas que aconteceram naquela noite que não está contada nos outros evangelhos, como o lavar dos pés dos discípulos, e menciona um longo discurso que Jesus fez lá. Aí então nós temos João 14, João 15, João 16 e João 17, 4 capítulos de coisas que aconteceram naquela noite e de palavras de Jesus naquela noite. E naquela noite, naquele discurso longo do Senhor, ele falou que ele estava indo
voltando para o Pai, mas que Ele não ia nos deixar órfãos, Ele nos deixaria outro como Ele, que seria o Espírito Santo. E nesse discurso ele discorre sobre o Espírito Santo que viria assim que Ele fosse. Então Ele foi e nos deixou o Espírito Santo, a quem Ele chama de Consolador ou de Paracleto, que é a palavra grega. Paracleto é aquele que está junto para ser invocado, aquele que está ao lado para ser o nosso ajudador. E depois aparece a palavra comunhão do Espírito. No finalzinho da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala da comunhão do Espírito Santo. A palavra grega é koinonia. E o que significa comunhão do Espírito Santo? Comunhão é uma palavra que, na essência dela, ela não tem exatamente o sentido que nós costumamos usar. Quando nós falamos, irmão, vamos ter uma comunhão, Adriano? O que nós estamos falando do quê? Vamos ter uma conversa, vamos ter uma interação, vamos falar sobre algo, vamos fazer algo junto, vamos falar sobre um assunto. É isso que é assim que a gente aplica a palavra comunhão. E está certo, está certo. Mas na essência a palavra comunhão, ela fala de uma associação, até mesmo de um empreendimento. Então quando fala na comunhão do Espírito, está falando na associação do Espírito Santo a nós. E de uma maneira mais simples, os dicionários de grego para a palavra koinonia também nos leva para a ideia de um companheirismo. Companheirismo. Eu me associo ao Dil, vamos dizer assim, para sermos sócios num negócio. É nesse sentido que fala da palavra comunhão. Então vamos dizer assim, o Dil ele é carpinteiro, marceneiro, montador de móveis e tal, e projetos. Aí vamos dizer que eu tivesse dinheiro. Não tem, vamos dizer que eu tivesse. Eu falava, Dil, vamos fazer um empreendimento? Eu entro com dinheiro, com capital, você entra com o teu trabalho, com a tua experiência, com a tua técnica. Aí nós teríamos uma comunhão, ou uma associação, ou uma sociedade, um empreendimento junto. Diz que sociedade de negócio não costuma dar certo, né? Mas uma boa sociedade que dê certo, esses que são sócios, para essa sociedade prosperar e bem, eles têm que estabelecer entre eles um espírito de companheirismo. Um precisa do outro, de parceria, daquele tipo. Hoje tem uma gíria interessante, né? Estamos junto misturado. Já tem algum tempo que essa gíria tem sido muito usada. Estamos juntos, hein? Não, é assim, ó, junto misturado. Isso é koinonia. Isso é koinonia. Então, o Senhor Jesus falou naquele discurso lá em João 14, que Ele estaria deixando outro Paracleto. Paracleto é aquele que está junto ao lado, para ser invocado, para ser chamado, para ser o nosso ajudador. Outro, porque Ele mesmo, Jesus, tinha sido por 3 anos e meio o Paracleto, o companheiro, aquele que estava ao lado dos discípulos. E eles formaram uma parceria ali, né? Jesus e os 12, e mais os discípulos que seguiam ao Senhor. O que tinha ali? Não era um empreendimento? Eles não tinham se associado. Jesus, o Deus encarnado, se associou com aqueles nazarenos, ou com aqueles pescadores. Foi chamando um, foi chamando o outro, falou, ó, gente, vamos fazer um negócio?
Vamos virar o mundo de perna pro ar? Então ele, no tempo em que teve com os discípulos, ele era o Paracleto. Ele era o ajudador. Ele era o que estava ao lado. Aí por fim ele fala: estou indo para o Pai. Vocês estão tristes, muito tristes, mas não fiquem tristes, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Eu estou aqui, mas eu sou limitado nesse corpo. Mas quando o Espírito Santo vier, não haverá limite. Vocês não terão que ficar para cima e para baixo comigo. Eu vou espalhar vocês pelo mundo, e o Espírito Santo estará com vocês, por onde quer que vocês forem. Então, o Senhor Jesus promete outro Paracleto, que é o Espírito Santo. Aí depois nós temos, com respeito ao ministério do Espírito Santo, que ele nos traz a comunhão. Ou seja, quando Paulo termina a epístola aos Coríntios 13:13, ele diz: a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai ou de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Então do Pai nós temos o amor, do Filho nós temos a graça, e do Espírito Santo nós temos o companheirismo. Então o Paracleto é aquele que tem comunhão conosco. O Paracleto é aquele que está junto para um empreendimento, para uma koinonia, que é a palavra. O Paracleto, aquele que está junto, que está ao lado, ele quer se associar a nós. Ele quer ser um companheiro. Mas não só para nos ajudar, mas para junto conosco empreender algo, que é a realização do propósito do Pai. Então, o Evangelho de João, ele foca bastante na questão do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo na nossa vida, ele se consolida com o nosso novo nascimento. É no momento em que ele entra na nossa vida, mais exatamente, ele entra para dentro de nós e traz a própria essência divina para dentro de nós e nos faz nascer de novo. Então nós temos um segundo nascimento. O primeiro nós tivemos dos nossos pais. Nós fomos ali gestados no ventre da mãe, até que um dia ela deu à luz e nós viemos ao mundo. O Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa vida como uma gestação, até o momento em que ele quer entrar em nós. Antes do Espírito Santo propriamente entrar em alguém, ele tem um longo trabalho, como uma mãe que fica gestando 9 meses. O Espírito Santo também tem que, de certa maneira, nos gestar. Ele vai trabalhando, um trabalho longo, tem que acontecer coisas. O Espírito do Senhor fica ali, trabalhando, levanta uma pessoa para pregar, e a gente manda aquela pessoa plantar batata. Aí converte um parente na família, e a gente fala: ih, o cara ficou chato, não suporta o crente. E o Espírito Santo está ali, vai trabalhando, até que um dia ele dá o bote, não é? Então, antes de nós nos convertermos e recebermos e nos rendermos ao Senhor e pedirmos para que Ele nos salve e entre na nossa vida, houve um trabalhar do Espírito Santo, de convencimento. Para alguns, esse trabalho é longo, para outros é mais curto, até que vem um novo nascimento. O Espírito do Senhor entra em nós. Esse é o trabalho de convencimento do Espírito, com muito amor, com muita paciência, para nos tirar das trevas
e nos trazer para a luz, para nos tirar da morte e nos trazer para a vida, para nos tirar da condenação e nos trazer para a redenção. Então Ele entra em nós para dar um novo começo na nossa vida, para nos levar a viver a partir de uma nova essência, não mais do pecado que habita em nós, mas do Espírito de Deus que passa a habitar em nós. Então vamos ler aqui em João capítulo 3. Havia entre os fariseus, versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então ele ficou observando Jesus, e ele era um dos principais dos judeus. Principais está dizendo, ele era da liderança dos judeus. O Evangelho de João ainda menciona Nicodemos mais para frente, e fala que ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era uma corte formada por pessoas de uma elite, de uma classe mais alta. E foram esses do Sinédrio que articularam toda a morte de Jesus. Foi essa liderança que sempre se opôs a Jesus. E mesmo Nicodemos sendo dentre eles, ele foi despertado. Ele foi atraído por Jesus. E mesmo sabendo dos comprometimentos dele ir atrás de Jesus, porque o Sinédrio, de uma forma geral, se opunha a Jesus, mas ele foi atrás de Jesus. Diz aqui que ele foi de noite, né? De noite, possivelmente para não ser visto, porque naquela época de noite as ruas não eram como as nossas aqui, que tem poste, iluminação. Então você sai à noite, você praticamente não é visto naquele tempo. Então ele foi de noite, para não ser notado, observado, de que ele estava indo até Jesus, porque alguém na posição dele não deveria ir atrás de Jesus. Eles estavam vendo em Jesus uma ameaça, mas Nicodemos foi atraído, e ele foi de noite ter com Jesus. Nós vamos ver um pouco mais para frente que ele era um homem velho, já idoso, e Jesus ainda alguém bem mais jovem. Eu não sei exatamente em que momento do ministério de Jesus foi isso, mas certamente Jesus tinha entre 30 e 33 anos, e ele era um homem importante. E nós vamos ver nessa passagem também que ele era mestre de Israel, ele era alguém do Sinédrio, daquela corte. Sabe, hoje quando fala aqui no Brasil em Supremo Tribunal Federal, tudo vai parar no Supremo Tribunal Federal, e lá tem os juízes, os ministros, né? Juiz que chega ao Supremo é chamado de ministro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Nicodemo era de lá, do Supremo Tribunal Federal, aonde falou, está falado. Ali não tem presidente, ali não tem gente rica, gente pobre, eles julgam. Você vê, antes não ia para a cadeia, agora a gente rica está indo para a cadeia, né? Por quê? Porque o Supremo está apoiando isso daí. Então, Nicodemos era esse homem que pertencia ao Supremo, e ele ainda era um mestre, possivelmente nas sinagogas, ele era um mestre da lei. Então ele era idoso, extremamente respeitável, um ministro do Tribunal Superior, Supremo Tribunal, e ele era um mestre, mas humildemente ele foi atrás de Jesus,
Irmãos, é assim que o Espírito Santo vai trabalhando, ele provoca uma incomodação, ele vai incomodando. Você quer até não dar ouvido, mas ele fica ali falando, atraindo, ou despertando curiosidade, ou despertando um incômodo interior. Agora eu já estou falando da nossa experiência, né, de vida cristã, não de conversão. Nós podemos estar indiferentes a Deus, mas Deus não está indiferente a nós. Ele fica ali, né? Insistindo, trabalhando, não nos abandonando, mas Ele fica insistindo para ganhar o nosso coração. Foi assim antes de nos convertermos e é assim depois que nos convertemos. E ele foi de noite ter com Jesus. Versículo 2, ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Puxa, um homem como Nicodemos, sendo mestre, sendo ministro do Supremo, um homem idoso, chamar um homem bem mais jovem, talvez metade da idade dele, de mestre. Hoje, ser mestre não dá muito prestígio, Adriano? Não. Mas isso é porque aqui no Brasil virou um esculacho isso daí. Mas em nações sérias, um professor é extremamente respeitado. Nós já temos falado do exemplo do Japão. Lá eles ainda têm a figura do imperador. É só decorativo, né? Mas eles têm um imperador. Aqui no passado, eles já deram até status de semideus. Mas depois que estouraram 2 bombas atômicas no Japão e o imperador não pôde fazer nada, deixaram de achar que ele era semideus, né? Então de lá para cá ele perdeu muito do prestígio dele. Mas ainda existe a figura do imperador no Japão. E quando o carro do presidente do Japão passa, a rua para. Um país tão evoluído, né, que nem o Japão, se percebem a comitiva do imperador passando, para o primeiro-ministro, para o presidente não tem isso, mas para o imperador ainda tem. Nem sei o nome do atual imperador de lá. Mas o pessoal para e se curva. O japonês tem essas tradições, né, fortes. O único que não precisa se curvar é quem é professor. A irmã Beatriz não precisaria se curvar. Porque eles entendem que o professor está no nível do imperador. No Oriente é assim. Nesse tempo de Jesus era assim. Hoje, se você diz, eu sou mestre, é como eu falo. Deus te abençoe. Fazer o quê? Me deu sorte na vida. Vai ter que lidar com aquela molecada. Se bobear, bate com você. Não é? Lamento muito, né? Ah, você é professor? É, puxa, lamento. Vou orar por você. Tá dura. A vida tá dura. Tá dura. Ninguém respeita, né? Tem que fazer BO na delegacia, porque os alunos não ameaçam. Mas lá no Japão não é assim, não. E no tempo de Jesus não era assim. Então, quando Nicodemos chama Jesus de mestre, sendo ele mesmo mestre, é porque ele estava quebrantado no seu interior. Ele falou: esse homem é misterioso. Esse homem tem um mistério. E diz aqui: porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então o que é que impressionou Nicodemos de fato? Que levou que gerou uma inquietação no coração de Nicodemos? Foram os sinais, os milagres. Falou: não, essa pessoa não pode ser do mal. Outros fariseus como ele, eu nem falei ainda da condição do fariseu dele, né? Mas outros fariseus como ele, como Nicodemos, odiavam Jesus.
Chegaram até a dizer que Jesus fazia milagres pelo poder do próprio Beelzebul. O Senhor falou: aí vocês estão passando do limite, né? Vocês estão pecando contra o Espírito Santo. Então, chegaram até a dizer que os milagres de Jesus eram feitos por conta de um poder maligno que Jesus teria. Ofenderam o Senhor dessa maneira. Fariseus. Nicodemos também era fariseu, mas ele falou: não, esses milagres não podem ser por conta de Beelzebul, não. É da parte de Deus. E se é da parte de Deus, eu tenho que procurar entender isso aqui. Chega um homem fazendo estes milagres. Ele não entendia Jesus só como um profeta que tinha palavras de um mestre. Ele falou: você ainda faz sinais. Quem fazia sinais dos profetas? Elias e Eliseu, não é? Mas mesmo assim, os sinais deles, pelo menos os que estão narrados aqui entre nós, não eram tão grandes e tão abundantes quanto os de Jesus. Não dá para comparar Jesus com Elias e Eliseu. Os outros profetas não. Eles só falavam. Mas aqui nós temos dois profetas, Elias e Eliseu, que operavam sinais. E agora chega Jesus, que não tem só palavra, sabe? Ele tem poder, ele faz sinais, e manda a turma fazer fila, porque é multidão, a multidão vinha. Em algumas passagens de Jesus, a cidade toda foi até Jesus, e ele curou todos os enfermos, expulsou todos os demônios. Como é que organizava aquilo? Não sei. Ó, gente, vamos fazer fila por senha. Não sei se tinha senha, mas ele curava todo mundo. Era muita gente. Jesus cansava o povo. Imagina os atormentados, não saíam do pé de Jesus. Se fosse um leproso, um cego, um paralítico, ou uma mulher com a sua hemorragia, você ia se preocupar se Jesus estava com fome, com sede, com sono? Então a turma ia até o Senhor em grandes multidões, e ele operava milagres um atrás do outro. Então ele tinha palavra, tinha poder e tinha amor pelas pessoas. O Senhor curava as pessoas mais desprezíveis. Quem eram os cegos e os paralíticos? Não eram os miseráveis, os pobres? Não eram aqueles mais desprezados, os mendigos? E o Senhor atendia a todos eles, não maltratava ninguém, atendia, acolhia. O Senhor curava até leproso. Quem eram os leprosos? Eram os imundos, os mais repulsivos. Um leproso, quando primeiro ele tinha que ficar afastado das cidades, dos leprosários. E quando porventura ele se aproximasse de um grupo de pessoas, ele tinha à distância gritar: leproso, leproso, para dar tempo para o pessoal correr. E se ele não gritasse leproso, as pessoas poderiam apedrejá-lo ao perceberem que era leproso. Jesus tocava os leprosos. Os leprosos eram, sei lá, está me passando algo pela cabeça aqui, era como os nóia de hoje. Nóia, sabe nóia? Hoje quando você chega e para e já vê um nóia assim no teu carro, como é que você se sente? Não é sempre um incômodo? Sei lá, ou vai me ameaçar de alguma coisa? Para Jesus ele não desprezava ninguém. Não desprezava ninguém. Ele amava as pessoas e curava as pessoas. Nicodemos estava impressionado. E porque ele tinha temor do Senhor nele, ele não era como os outros fariseus para dizer: ah, isso aí ele faz pelo próprio poder do diabo. Ele falou: não, é da parte de Deus.
Então, irmãos, o Senhor trabalha também assim na nossa vida por meio do Espírito. Ele vai incomodando. O Senhor sempre nos impressiona, não é? A gente o resiste, mas Ele insiste, não é? Senhor amado. Uma das coisas que eu mais gosto, e os irmãos, graças a Deus, também gostam, é de ver biografias, né? De ler biografias, heróis da fé, de ver testemunhos, não é? Porque quando a gente vê testemunhos de como Deus agiu na vida das pessoas, principalmente daqueles que foram vencedores, isso não te dá um entusiasmo, não é? Uma vontade de que o que aconteceu na vida do outro aconteça na sua também. Então, esse Nicodemos, ele era esse tipo de pessoa, reverente a Deus, impressionado com Jesus. Ele corre um risco, vai de noite, se aproxima de Jesus, humildemente, tratando Jesus como mestre. Ele não se achegou até Jesus questionando e fazendo perguntas, mas ele chegou fazendo uma afirmação. Ele não chegou fazendo perguntas. Vou fazer umas perguntinhas para ver se é da parte de Deus mesmo, hein? Vai lá, me diz uma coisa. Que nem vinha um outro e falava, me fala quais são os mandamentos maiores de Jesus. Então tinha muita gente abusada que chegava para Jesus, colocando Jesus à prova. Nicodemos não, ele chegou afirmando, você é mestre, e o que você faz é da parte de Deus. E o Senhor diz para ele, versículo 3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Puxa, que virada na conversa, né? Nicodemos era mestre, tratou Jesus como mestre, então nós aqui temos um papo de mestre. E o Senhor, amando Nicodemos, é claro, e querendo levar ele para um nível de compreensão adequada e elevada das coisas, fez uma afirmação que criou uma confusão na cabeça do Nicodemos. Não que o Senhor quisesse confundir, mas aquilo foi um impacto no coração de Nicodemos e na compreensão que ele tinha das coisas. O Senhor certamente pressentiu que se tratava de um homem sério, querendo respostas reais, procurando verdade. Então o Senhor jogou essa. Você está com sede, né, Nicodemos? Eu vou saciar a tua sede, eu vou te dar a verdade. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquilo foi um impacto na cabeça de Nicodemos, para a estrutura, para a teologia dele, para a compreensão que ele tinha das coisas de Deus. Falou, mas o que esse homem está falando? Naquele tempo se discutiam muitas questões da lei, muitas maneiras de se interpretar a lei. Então ali era uma conversa de mestre. Talvez Nicodemos tivesse a expectativa que a conversa enveredasse por essas coisas da lei. Tinham escolas de rabinos, né? Como hoje tem as escolas teológicas, e tem muita discussão de muitos assuntos. Então naquele tempo também. Então numa conversa de mestre para mestre, talvez Nicodemos esperasse que fosse ser discutida alguma coisa da lei, uma discussão teológica, e o Senhor saiu com essa. Nicodemos precisa nascer de novo. Se não conhecer, não vai ver o reino de Deus, ou seja, não vai entender nada. Você quer ver, Nicodemos?
Certamente você veio aqui para ver o que eu tenho para te dizer. Você veio para ver, mas eu vou te dizer: para ver, tem que nascer de novo, senão não vai ver. Ver quem nasce de novo. Bom, versículo 4. Nicodemos, profundamente impactado pelo que parece, perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como pode um homem nascer sendo velho? Eu já nasci e sou velho. Você está falando de voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É disso que o Senhor está falando, Rabi? O assunto surpreendeu, porque esse assunto nascer de novo não tinha nada a ver com as discussões da lei. Jesus estava trazendo algo novo, a respeito de uma nova aliança, de um novo tempo que ele estava estabelecendo com o seu povo. Versículo 5: respondeu Jesus: em verdade te digo. Acho que quando Jesus falava em verdade te digo, ele falava: ih, lá vem as coisas que eu não entendo. Lá vem outro: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, ou seja, não fique admirado, surpreso, desnorteado de eu te dizer: importa-vos nascer de novo, ou o importante é nascer de novo. Bom, irmãos, eu vou parar por aqui. Na semana seguinte a gente vai comentando mais sobre isso e a questão do novo nascimento. Irmãos, nós já recebemos um novo nascimento, não é? Amém. Aqui todo mundo já nasceu de novo, já foi batizado. Irmãos, nós não podemos esquecer dessa grande realidade. O diabo trabalha de uma maneira intensa para sufocar o nosso nascimento espiritual. Ele quer que esse nascimento não tenha significado nenhum na nossa vida. Nós nascemos de novo para termos uma nova vida, uma nova essência, além do pecado, e que vence o pecado em nós, e que nos proporciona um novo viver, e que nos faz ver e entrar no reino. Mas o maligno trabalha de maneira muito articulada e muito bem pensada, para nos criar tropeços, embaraços, para endurecer o nosso coração, para nos fazer cair em tentações, para que nós não compreendamos o significado do que já recebemos. O que é o novo nascimento? É quando, por meio da palavra do Senhor, nós abrimos o coração, como resultado do trabalhar de convencimento do Espírito, para recebermos o próprio Espírito Santo. Então o Espírito trabalha de fora, isso chama obra de convencimento. Aí depois ele entra em nós, uma vez que estejamos convencidos, para recebê-lo. E esse novo nascimento a Bíblia chama de regeneração, ou nascer de novo. Isso significa que o Espírito do Senhor está dentro de quem recebeu o Evangelho, creu e foi batizado. E essa presença do Espírito Santo em nós, irmãos, se nós buscarmos o Senhor e cultivarmos esse novo nascimento, nós vamos descobrir o poder do Espírito Santo, que vence o poder do pecado que está em nós, para que vivamos na realidade do reino, vejamos o reino e entremos no reino. Então
Então diz o versículo 3: quem não nascer de novo não pode ver o reino. E o 5 diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer de novo? É nascer da água e do Espírito. Nascer da água se referia ao ministério de João Batista, do batismo para o arrependimento. Então nós temos que nascer do arrependimento e do Espírito. Quando nós nos arrependemos e cremos no Senhor, e cremos no Evangelho, o Espírito entra em nós. Amém. Aí nós podemos entrar no reino de Deus. O Espírito é que nos leva a ver o reino. O Espírito é quem nos leva a entrar no reino. E o Espírito nós já recebemos pelo novo nascimento. Amém. Senhor querido, eu quero despertar os irmãos para essa grande realidade. Nós nascemos de novo. Amém. O Espírito entrou em nós. Amém. Para que a nossa fonte de influência não seja apenas o pecado que habita em nós, mas agora seja a presença vencedora do Espírito Santo dentro de nós. Amém. Se o pecado me faz pecar para a morte, o Espírito me faz viver para a vida eterna. Amém. Amém? Amém. Vamos levantar e vamos orar? Amém. A respeito desse assunto, nós temos muito o que falar. Senhor querido, amém. Senhor amado, amém. Oh Senhor, nós pedimos que o Senhor venha nos despertar, Pai, amém. Para o novo nascimento, amém. Que todos nós recebemos. Amém. O Seu Espírito já entrou em nós, amém. Para vermos o reino, amém. E para entrarmos na realidade do reino, amém. Senhor querido, amém. Senhor, venha fazer queimar no nosso coração, amém. Essa grande realidade. Amém. Ó Pai amado, amém. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Move o Teu Espírito em nós, faça-nos sentir o Teu Espírito, amém. A Tua presença no nosso interior, amém. Senhor, não precisamos de mais nada, nós já temos recebido o próprio Espírito, amém. Senhor querido, amém. Senhor, mas ainda talvez muitos se sintam sufocados, é verdade, sedentos, sim. Senhor, vencidos até, ó Senhor querido, amém. Convença-nos agora, amém. Do novo nascimento, amém. Faça-nos lembrar, Senhor, do novo nascimento, amém. Faça-nos entender o novo nascimento, amém. Senhor, temos que reconhecer que podemos estar como Nicodemos, Senhor, sem entender realmente o que é importante, que o que importa, o que é importante é nascer de novo, amém. Senhor, nós podemos ter esquecido dessa importante bênção que já recebemos, podemos estar confusos como Nicodemos, ó Senhor, amém. Senhor, move o Teu Espírito na igreja, amém. Move o Teu Espírito no nosso interior, traga-nos a lembrança, o novo nascimento, amém. Queremos viver por meio do Teu Espírito, não estamos mais mortos, porque a Tua vida entrou em nós, amém. Por meio do Espírito da vida, amém. Oh Senhor querido, amém. Senhor querido, amém. Senhor, venha nos vivificar, amém. Move o Teu Espírito em nós, amém. Senhor, faça valer o nosso novo nascimento, amém. Senhor, livra-nos de nascido de novo, amém. Estarmos vencidos pela morte, amém. Ó Senhor, faça a Tua obra, Senhor. O Senhor tem sido sempre tão paciente, tão tolerante, tão longânimo, Senhor, tão misericordioso, Senhor. Move o Teu Espírito, amém. Move o Teu Espírito em todos na igreja, amém. Senhor, que não estejamos confusos
como Nicodemos. É verdade. Senhor, estejamos claros e nos valendo dessa bênção sem preço. Amém. A regeneração, Amém. o novo nascimento, o habitar do Espírito em nós. Amém. Faça-nos viver nessa realidade. Nós te rogamos, ó Pai, Amém. em nome de Jesus.